Olá, hoje a gente vai mergulhar no assunto que muita gente acaba deixando de lado, mas que é, sem exagero, fundamental para a segurança. Como armazenar cilindros hidráulicos do jeito certo. Parece um detalhe, né? Mas um erro bobo nesse processo pode transformar uma peça novinha em folha num verdadeiro perigo. E para começar, já vamos com uma pergunta que dá o que pensar. Será que um cilindro hidráulico zerado pode falhar antes mesmo de ser instalado na máquina? A resposta, olha, pode parecer estranha, mas é um retumbante sim. E entender o porquê disso é o nosso foco aqui. A ideia é meio contraintuitiva, não é? Como é que uma peça de reposição, ali guardadinha na prateleira, pode simplesmente estragar ou até virar um risco? Pois é, no mundo da hidráulica, os piores inimigos costumam ser aqueles que a gente não vê. O grande vilão dessa história toda é a condensação. Pensa comigo, um cilindro guardado vazio, na verdade está cheio de ar. E o ar tem umidade. Com o sobe e desce da temperatura no ambiente, essa umidade vira água ali dentro das paredes do cilindro. O resultado? Ferrugem, corrosão, que vão detonando a camisa, a haste, as vedações, tudo isso antes mesmo do cilindro ver a luz do dia em uma operação. A boa notícia é que evitar esse tipo de problema básico não é nem um bicho de sete cabeças. Existe um protocolo, sabe? Um passo a passo essencial, tipo umas regras de ouro que valem para qualquer cilindro que vai ficar guardado. Vamos dar uma olhada nesses pontos. As boas práticas são bem diretas. Primeiro de tudo, guardar o cilindro sempre totalmente retraído. Isso protege a parte mais sensível, que é a haste cromada. Segundo, o lugar tem que ser limpo, seco e coberto, sem segredo. Terceiro, se mesmo retraído sobrar um pedaço da haste para fora, ele precisa de uma proteção extra. E por último, o passo que talvez seja o mais crucial de todos: vedar as portas de conexão com tampões de aço. E olha, essa questão do tampão é importantíssima. Sabe aqueles de plástico que geralmente vêm de fábrica? Eles servem só para não entrar poeira durante o transporte. Eles não vedam nada contra a umidade e principalmente não aguentam pressão nenhuma. O único jeito de garantir uma vedação de verdade e proteger o sistema contra a contaminação é usando tampões de aço. Ponto final. Certo, mas e se a gente quiser levar essa proteção a um outro nível? Para eliminar de vez a corrosão interna, a solução é preencher o cilindro com óleo. Só que essa decisão, que parece simples, acaba criando um novo cenário, com novos riscos que precisam ser muito bem gerenciados. E aí surge o grande dilema que muito gestor de manutenção enfrenta. Encher o cilindro com óleo hidráulico limpinho é ótimo contra a condensação, sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, isso cria uma condição que pode ser bem perigosa. É aquela balança, sabe? Proteger o equipamento versus garantir a segurança da operação. As vantagens são bem claras, né? Quando se enche o cilindro com óleo, o ar sai. Sem ar, não tem umidade para condensar. E sem condensação, adeus corrosão interna. Isso acaba protegendo a vida útil de todos os componentes ali de dentro e garante que o cilindro vai estar tinindo quando precisarem dele. Só que tem um grande porém aí. Um cilindro cheio de óleo e vedado do jeito certo com os tampões de aço vira um recipiente totalmente fechado. E qualquer um que lembra das aulas de física sabe o que acontece quando a gente esquenta um fluido dentro de um recipiente fechado. A coisa fica perigosa. E agora a gente entra na parte mais crítica aqui da nossa conversa. A armadilha da temperatura. É exatamente aqui que um procedimento de armazenamento que começou com a melhor das intenções pode, por falta de cuidado, transformar uma peça de reposição numa verdadeira bomba relógio. O princípio físico por trás disso é a expansão térmica. O óleo hidráulico, como quase todo fluido, expande quando esquenta. Num sistema aberto, isso não seria problema, mas dentro de um cilindro lacrado, o volume não tem para onde crescer. Então, o que aumenta? A pressão. E aumenta, assim, de forma violenta. Vamos imaginar um cenário bem do dia a dia. Pensa num cilindro sendo preparado para ir para o estoque, durante o inverno. A equipe enche ele com óleo e veda tudo num dia frio, com a temperatura ambiente batendo uns 10 graus Celsius. Até aí, tudo certo, tudo perfeito. Agora vamos avançar no tempo. Passam alguns meses, chega um dia quente de verão e aquele mesmo cilindro fica ali debaixo do sol, do lado da máquina onde ele vai ser instalado. A temperatura do corpo do cilindro e do óleo lá dentro sobe para uns 40 graus, ou seja, uma variação de 30 graus. A física nos dá uma fórmula para calcular o que acontece em seguida. A pressão sobe mais ou menos 11,8 bar para cada grau Celsius que a temperatura aumenta. Com uma variação de 30 graus, a conta é bem simples de fazer, mas o resultado é de arrepiar. E o resultado tá aí, 354 bar. Para quem não tem a referência, isso dá mais de 5.000 PSI. É uma pressão gigantesca, muitas vezes bem acima do que o próprio cilindro foi projetado para aguentar.
Agora, pensei no risco. Um técnico que não faz ideia do que está acontecendo ali dentro tenta remover os tampões. As consequências podem ser, assim, gravíssimas. Ok, a situação parece alarmante, mas a intenção aqui não é dizer para nunca mais encher um cilindro com óleo. É para garantir que isso seja feito com total segurança. E é por isso que a gente precisa de um checklist de segurança crítica, com passos que não podem, de jeito nenhum, ser ignorados. Basicamente, estes são os pontos inegociáveis. É preciso saber qual a variação de temperatura do local de armazenamento, usar tampões feitos para aguentar a pressão, colocar etiquetas de aviso bem claras nas portas alertando sobre a pressão interna e, o mais importante de tudo, ter um jeito seguro de verificar e aliviar essa pressão antes de qualquer pessoa tocar no cilindro. E uma solução prática e muito inteligente para isso é instalar um ponto de teste tipo Minimass em cada um dos tampões. Com ele, dá para conectar um manômetro, checar se tem pressão ali dentro. E se tiver, liberar essa pressão de um jeito controlado e totalmente seguro, antes de remover os tampões. E tudo isso nos traz a uma reflexão final. O jeito como os cilindros são guardados é uma parte essencial da manutenção. A pergunta que fica é, os procedimentos que estão sendo usados hoje são de fato seguros? Ou será que existe um risco escondido, uma verdadeira bomba-relógio lá no almoxarifado? No fim das contas, a segurança está sempre nos detalhes. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção.